Porque é muito interessante. Você pega um médico, um amigo que é formado em medicina, um excelente médico. E a gente pediu para ele dar uma aula sobre célula. Faça uma aula simples para pessoas assim, sobre a célula, assim, como você é médico, pega os recursos, tente fazer. Ele não foi capaz. Não lembro. Mas espera aí, estudo da célula faz parte do curso. Não lembro mais. Por quê? Por que não lembra mais? Não faz parte do currículo, não é essencial. Sim, mas eu não trabalho com isso. E o que você guardou, então? Apenas aquilo que você realiza. Apenas as coisas que você repete. Então, você não possui o conhecimento. Você possui, na verdade, alguns reflexos que são relativos à repetição de determinado comportamento. Então, você possui ou não possui o conhecimento. Logo, o Alzheimer, ele vai tirar de você um conhecimento que você possuía ou apenas alguns arquivos biológicos que você não tem um uso verdadeiro. O que é que realmente você guarda? Então, dos seus estudos, o que é que você lembra? Então, você participou de uma classe, por exemplo, de português com relação a determinada função. Você lembra? Você sabe? Não sei, não lembro. O que você lembra? Lembro de uma professora que eu não gostava, de uma briga que eu tive. E o que você normalmente guarda de tudo que você viveu? Raiva, rancor, ódio, decepções, abandono. São coisas que você guarda com, assim, bastante preocupação, né? São lembranças que você dá muito valor. Matemática para quê? Para que eu quero matemática? É muito comum, né? Você sabe como resolver a equação de segundo. Para quê? Para que serve? E é justamente esse que, para que serve, que define que você não possui, nunca possuiu. Então, esses arquivos passaram, mas não criaram raízes, não fazem parte de você. E como eles não fazem parte de você, por que não fazem parte de você? Por que não são uma memória que você possui? Porque não existe nenhum sentimento associado a esse conhecimento. Não existe valor, não existe interesse, não existe prazer. Por exemplo, ouvir música. Vocês devem ter visto na internet, viralizou recentemente, um filme de uma senhora que está numa instituição e eles colocam para tocar O Lago dos Cisnes. E essa senhora foi uma prima bailarina importantíssima. E no momento que ele toca a música, ela começa a repetir os movimentos. E é como se ela despertasse de um sono profundo que ela estava. E é uma cena linda. O que foi que aconteceu ali? Ela já tinha perdido basicamente a sua humanidade. E de repente desperta. E os movimentos foram muito lindos. É como se ela tivesse voltado à vida graças a... Mas espera aí, e as lesões? E a lembrança? Sim, lembranças desapareceram, mas a memória permaneceu. Porque a memória não se forma apenas com as marcas biológicas. Envolve também os aspectos emocionais. Então, o que Dr. Bennett fala a respeito dessa memória que permanece? De onde vem essa memória que permanece? Quando você ama o que aprende, você arquiva de maneira diferente. Então, o que nós chamamos de memória profunda ou memória relacional, ela surge com fortes sentimentos que você associa ao conhecimento. Então, por exemplo, música. Por que você ouve música? Porque eu gosto de música, porque eu amo a música. Possivelmente, uma das coisas que faz despertar a memória no Alzheimer é a música. Então, quando você toca melodias da infância ou melodia da adolescência, desperta a pessoa como no sono e acorda. Então, a música tem um impacto importante nessas lembranças, por quê? Porque nós sentimos prazer, nós sentimos alegria, nós temos uma série de sentimentos, principalmente sentimentos positivos, relacionados a essa experiência sensorial. Então, nós vivenciamos ouvir uma música, associamos a ela lembranças positivas, amor, coisas boas, agradáveis, muito prazer. Então, você torna a música algo essencial e importante para a sua vida. Logo, você arquiva de maneira diferente. Por que o ser humano nasce instintivamente com uma relação com a música? Quando você toca a música, a criança reage. Não reage com outras, mas reage com a música. E matemática? Para quê? Para que serve? Por que deveria? Qual a importância?
No dia que você responder, por que você estuda matemática? Porque eu sinto prazer. Na próxima encarnação, como é que essa criança de 3 anos de idade consegue fazer operações de 19 dígitos? Porque ela tem a memória. Porque ela possui esse conhecimento. Porque esse conhecimento não é um verniz, uma tinta, uma decoração. Esse conhecimento faz parte da sua psique. Então, qual é o conhecimento que permanece? Aquilo que você ama aprender. Então, numa brincadeira recente, meu filho, a gente ficou aqui para fazer a live, ele entrou num site de... Como chamava, meu filho? Palavras que ninguém sabe, que ninguém lembra, não é isso? Então, ele começou. E cita a palavra. Você ouviu falar essa palavra? Quem sabe levanta o braço. Eu sei. Então, 90% das palavras... E é coisa da escola, da literatura, daqueles livros que as pessoas achavam obrigatório, desagradável. Eu tenho lembrança da escola como um momento encantador da minha vida. Eu não lembro do prédio, as pessoas lembram de acontecimentos, eu não lembro nada disso. Mas eu lembro de química, eu lembro de física, eu lembro de biologia, né? A gente não usa muito tempo, aí eu comecei a falar, vem a memória. Eu me lembro do meu professor de geografia, eu tinha 11 anos, entrei, e ele começou a falar sobre as estrelas. As estrelas de primeira, segunda grandeza, e aí ele mostrou os desenhos. Aquilo foi um deslumbramento, eu não sabia nada sobre estrelas, sobre astros. E eu me lembro desse professor, e eu me lembro da aula. Não lembro o nome dele, mas eu lembro a aula. E nunca esqueci do desenho que eu fiz do Sol e as camadas da Terra geológicas. E quando a professora de português começou a falar que os pensamentos dependem da linguagem, e quanto maior o seu vocabulário, maior a capacidade... Nossa, isso para mim foi muito importante. E aí, outras áreas, matemática. A matemática é a língua que Deus usa para falar com você. Peraí, como assim? Onde está Deus? Onde é que você pode ver? Quando você começa a comparar as coisas, você começa a encontrar padrões. E padrões altamente complexos, de onde vem? Quer dizer, as estrelas se comportam assim só para te agradar? Ou você inventou? Não, eles sempre estiveram lá. A matemática você não inventa, você descobre. Então, aprender matemática é conversar de maneira mais adulta com a divindade. É aumentar a sua compreensão. Então, o conhecimento, se não for amado, não te pertence. Na verdade, não existe. Porque sem Alzheimer nenhum, você lembra do que você aprendeu? Se você não lembra, não faz parte de você. Então, o Alzheimer não te tirou nada, não é verdade? Você só perde esse falso verniz de conhecimento. Então, o que ele disse sobre as pessoas que tinham lesões, mas não tinham Alzheimer? Então, todas as pessoas, num grau maior ou menor, com a idade, vão apresentar algumas sequelas. Por exemplo, perdas de células, perda de função. Mas isso não significa que você terá perdas cognitivas. E uma das pessoas que eu posso usar para demonstrar isso é o Dr. Jorge Andréa. Dr. Jorge Andréa ia fazer 100 anos, dia 13 de agosto. Eu fui visitá-lo algumas semanas antes. E estando lá, ele estava se preparando porque ele ia lançar um livro no seu aniversário de 100 anos. E ele estava por dentro ele entrava em salas de bate-papo de Harvard, de locais, fazia discussões. Ele estava ativo, meu Deus. E aí a gente estava conversando, eu não lembro, minha filha, a idade, nossa, a sua memória é melhor que a minha. Perda cognitiva. Ele fez uma palestra no seu aniversário de 100 anos, lançou um livro. E nesse livro ele estava revisando conferências que ele fez 50 anos atrás, para ver o que mudou. Há 50 anos atrás ele fez uma conferência, e ele queria saber, 50 anos depois, o que foi que mudou?